Este é o desenvolvimento do meu trabalho para a obtenção do título de mestre em educação pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo. O título do meu trabalho é Repercussões e Transformações, Construção de uma Escola em Comunidade Ribeirinha no Amazonas. Meu nome é Rolf Leroy Maier e o nome da minha orientadora é a doutora Betânia Jacob Stange Lopes. Atuei como arquiteto e urbanista durante os primeiros 20 anos da minha carreira profissional e, em 2013, me tornei professor do Centro Universitário Adventista na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Surgiram, então, algumas inquietações e questionamentos na minha área. Foi quando eu comecei as atividades extensionistas para o curso de arquitetura e, então, me tornei um pesquisador para tentar procurar algumas respostas para essas inquietações. O contexto dessa pesquisa, uma viagem extensionista para o interior do Amazonas em 2014, com destino a uma comunidade ribeirinha na Baixo Amazonas, distante 30 horas de Manaus. A comunidade se chama Nova Jerusalém, faz parte do município de Barreirinha, distante 3 horas de voadeira, descendo o rio Massauai. Ainda dentro do contexto, essa comunidade possuía 10 famílias em 2014. Esta é a tipologia padrão, típica do interior do Amazonas. Ali, uma construção me chamou a atenção. Era uma sala multisseriada com uma professora e entre 15 a 20 alunos, o que fomentou a necessidade de trabalhar em prol dessa comunidade, desenvolvendo ali um projeto para melhoria da qualidade da educação deles. O objetivo geral da pesquisa é analisar as repercussões e transformações resultantes da construção de uma escola em uma comunidade ribeirinha no Amazonas. Alguns objetivos específicos, tais como descrever o processo de construção da Escola Raio de Luz, ETAM, identificar as implicações pedagógicas no processo de construção da Escola Raio de Luz, constatar qual partido arquitetônico se adequou às necessidades educacionais locais e averiguar as repercussões da construção da Escola Raio de Luz no olhar da comunidade. A fundamentação teórica foi dividida em capítulos. O primeiro capítulo, a Amazônia como um espaço diverso, em que é apresentado primeiro o contexto territorial amazônico com seus aspectos gerais, o contexto rural em seguida, falando um pouco sobre as comunidades ribeirinhas amazônicas, expandindo esse tema. Uma vez que é compreendido o contexto rural, nós passamos para o contexto identitário, falando um pouquinho sobre os olhares a respeito das comunidades ribeirinhas de várzea e as comunidades ribeirinhas que não são de várzea, e também sobre o caboclo amazônico. Em seguida, a gente fala um pouco sobre o contexto da comunidade, especificamente de Nova Jerusalém. Ainda no contexto de Nova Jerusalém, é importante apresentar qual foi o início dessa comunidade, quem foi o seu principal fundador, quais são as suas características físicas, situada entre quais comunidades, qual é a sua base econômica e qual é a sua fonte de subsistência. No capítulo 2, como pesquisador e arquiteto, eu dei uma ênfase nas construções em comunidades ribeirinhas. Na primeira parte, eu estabeleci um olhar físico das construções, apresentando algumas percepções sobre esse olhar. Dentro desse tema, também abordei a questão da arquitetura primitiva e vernacular, apresentando algumas concepções sobre o tema, e a arquitetura vernacular e a ligação com as construções ribeirinhas, algumas características arquitetônicas encontradas nessas comunidades. Ainda no capítulo 2, era necessário entender os saberes práticos dos ribeirinhos e a relação com a organização socioeconômica e cultural. Era preciso compreender as práticas do cotidiano, sua relação com o meio ambiente, como sobrevivem com tantas limitações de acesso, como se organizam socialmente, e entender também os mitos e tradições, a religiosidade, que também fazem parte dos seus saberes. Alguns mitos mais conhecidos foram apresentados, como a cobra grande, o boto, a curupira e a matinta pereira. Ainda nesse capítulo foram abordadas as questões da educação ribeirinha. Quais são as políticas educacionais para a educação ribeirinha? Veio à tona, então, uma pergunta: o que é educação e quais são as políticas públicas para essas comunidades? São apresentados também alguns desafios apontados por alguns autores, tais como a ausência de políticas públicas para jovens e mulheres, aumento do êxodo rural, a repetência, os altos índices de evasão escolar, a falta de coparticipação da comunidade com a escola. A comunidade deveria participar da formação do currículo adaptado, a utilização do mesmo currículo de comunidades urbanas, falta de suporte das secretarias de educação, a sazonalidade dos rios, a retirada do planejamento anual de conhecimentos essenciais, manutenção de desigualdade social, altos índices de analfabetismo e analfabetismo funcional e metas inalcançáveis de erradicação do analfabetismo. E como se deu todo o processo desta pesquisa até o momento? Como pesquisador, foi necessário interagir com os personagens investigados.
assim como Quixote propõe, a partir de uma perspectiva de diálogo e respeito, dando ouvidos ao discurso através de entrevistas e diálogos para melhor compreendê-los e assim explicar, através de textos, a dinâmica das vivências cotidianas, os significados, os motivos e aspirações que não poderiam ser quantificados. Sendo assim, para atender os objetivos propostos nessa pesquisa, foi necessário dar-lhes uma abordagem quantitativa de caráter etnográfico, uma vez que a mesma teve como foco o estudo da realidade social e histórica da comunidade ribeirinha de Nova Jerusalém e da escola Raio de Luz Etá, e esta será apresentada a partir das narrativas dos personagens participantes, conforme Clandinin propõe, trazendo realismo e veracidade aos fatos relatados. Vale ressaltar que a pesquisa etnográfica, segundo Ferraz, é mais flexível, e seus fundamentos, instrumentos e técnicas podem ser permanentemente apreciados, reexaminados e aprimorados, o que permite redefinir hipóteses, redescobrir caminhos e construir novas interpretações. O cenário foi a Escola Raio de Luz Etá, localizada na comunidade de Nova Jerusalém, Amazonas. O processo de construção da escola teve seu início com a limpeza do terreno em 2014, em uma ação extensionista. E o projeto desenvolvido pelo autor desta pesquisa foi finalizado, aprovado e entregue em outubro de 2014. Diversas ações extensionistas foram realizadas para a construção do complexo escolar, contendo diversas edificações que fazem parte da primeira implantação geral. Essas construções foram iniciadas em 2015 com a construção da primeira casa de professores. E todo o complexo foi finalizado para a entrega de todas as edificações em julho de 2018, em uma grande ação extensionista contendo mais de 240 participantes. A pesquisa também apresenta, além do projeto arquitetônico, o programa de necessidades discutido e apresentado para a primeira implantação em 2014. Porém, após a inauguração em 2018, foi desenvolvida uma nova implantação com base em novas necessidades, para a adequação de um projeto pedagógico específico desenvolvido especialmente para a Escola Raio de Luz Etá. Conforme visto aí no slide, este é o programa de necessidades desenvolvido, que foi aprovado e implantado a partir de abril de 2021. A metodologia também apresenta os atores que fizeram parte dessa pesquisa, como a autora do projeto pedagógico para a Escola Raio de Luz Etá, o mestre de obras que participou de todas as etapas desde 2015 a 2023, o capitão do barco que conduziu 6 das 9 atividades extensionistas em Nova Jerusalém, 2 gestores, 4 servidores, 3 professores, 6 estudantes da Escola Raio de Luz Etá, 8 comunitários da comunidade de Nova Jerusalém e 1 comunitário de Nova Esperança. Todos eles assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Abaixo serão descritos alguns instrumentos de coleta de dados, ou seja, documentos comprobatórios do pesquisador para a realização dessa pesquisa. Documentos para aquisição do terreno, recibo emitido para os doadores, escritura do terreno, documentos comprovando a existência da OSC, ASVAN, o diário de campo do pesquisador contendo as filmagens e fotografias de autoria do autor, fotografias tiradas pelo publicitário e fotógrafo da OSC ASVAN entre os anos de 2013 e 2018, o projeto arquitetônico completo para a Escola Raio de Luz Etá, e depoimentos do primeiro morador da comunidade de Nova Jerusalém, bem como um roteiro de entrevistas. Foram estabelecidos 3 momentos para esta pesquisa. O momento 1, a elaboração do projeto e submissão ao Comitê de Ética, para obtenção do parecer consubstanciado, que foi obtido em 4 de 5 de 2023. O segundo momento, a construção do roteiro de entrevista para os atores, com elaboração do termo de consentimento livre e esclarecido, a solicitação das assinaturas desses termos, e, no momento 3, a elaboração das entrevistas e os depoimentos, com análise documental. A análise e interpretação de dados será feita em 3 etapas também, como a pré-análise a partir da coleta de dados, a exploração do material, quantificação, classificação e catalogação, e o tratamento dos resultados, com as interferências e interpretações dos mesmos. Os resultados dessa pesquisa serão apresentados através de uma narrativa, contando a história dos ribeirinhos de Nova Jerusalém em 5 etapas. A etapa número 1, o semear, com a aquisição do terreno, a limpeza do terreno e o projeto arquitetônico da escola. A etapa número 2, o germinar, com a entrega das unidades às primeiras salas de aula. A etapa número 3, o crescimento, com a finalização da escola para o seu uso em 2018. A etapa número 4, a poda, uma nova análise da proposta pedagógica e a reestruturação de espaços de ensino, com uma nova implantação em 2021. E a etapa número 5, os frutos, que são as repercussões por meio das análises das entrevistas dos atores. Com base em todo esse estudo, essa fundamentação teórica e toda essa metodologia de pesquisa, serão elaboradas as considerações finais do autor, no seu último capítulo desta dissertação. Para finalizar, gostaria de deixar uma frase muito significativa da arquiteta urbanista e pesquisadora Doris Kowalkowski. O ser humano pertence ao ar livre por natureza, e as crianças, mais do que os adultos, têm uma relação forte com o ambiente externo.
O projeto de uma escola deve propiciar ampla possibilidade para os alunos usarem o ambiente externo. Muito obrigado.